Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Luciana da Confiserie Delu, especialista em bolos pintados, e no vídeo de hoje eu decidi entrar nesse clima de inverno e escolhi uma fruta que, além de linda, é uma delícia, todo mundo ama, que é o morango. E eu quis realmente trabalhar com o morango, ele nesse tom da natureza de fato, com a folhagem, com flor e também um toquezinho ali que eu botei pequenininha, uma joaninha. E eu tô trabalhando também com esses morangos de açúcar, que são dos moldes do Pedro Campos. Esses moldes você encontram na loja do Cake Design. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Da mesma forma que esses corantes, que são os corantes da Edible Art, que são fantásticos. A gente tem esse vermelho vivo, intenso. É para mim um dos melhores corantes que eu tenho, que a gente conhece hoje aqui do mercado. Então, aproveita, dá logo o like nesse vídeo, se inscreve no canal, porque todo domingo tem vídeo novo. Então, aproveita, ativa o sininho para não perder as notificações. Depois, dá uma olhadinha também lá no meu Instagram, tem sempre novidades, fotos novas, histories, tem sempre coisa boa para ver por lá. E também dá uma olhadinha no TikTok, lá tem sempre também novidade, além desse bolo que já está lá, tem outros bolos ao longo da semana, outros vídeos, vídeos mais antigos, enfim, tem muita coisa bacana para ver por lá também. Então, chega de papo e vamos trabalhar. Então, vamos começar aqui com a folhagem. Então, eu vou marcar com um pincel menorzinho, esse aqui é o pincel número 2. E eu vou primeiro marcar com o verde, só mesmo o contorno, e depois eu venho com um pincel maior para fazer a parte do preenchido. E a bordinha dessa folha, ela é bem irregular. A folha de morango, ela é bem irregularzinha. Então, eu vou fazendo assim, olha, vários risquinhos. Eu vou fazer um pouquinho aqui na parte de cima também, não tá dando para ver, mas é só para realmente dar continuidade à folha, para ela não ficar pela metade. E normalmente a folha do morango, ela vem em 3 folhinhas, assim, sempre num joguinho de 3 folhas. Então, por isso eu vou fazer todas elas sempre com 3 folhinhas. E eu tô diluindo bastante aqui no álcool de cereal. E elas são folhas gordinhas, tá? Ela não é magrela, não. Ela é sempre uma folha bem gordinha. E eu posso vir aqui com o pincel número 10 e só preencher. Cuidado para não deixar pingar. Botei aqui muito corante e muito álcool também. Eu, por enquanto, não tô dando volume, não tô fazendo nada. Eu só tô realmente marcando a posição das folhas. A ideia aqui é realmente como se fosse quase uma plantação de morango. Então, ele vai ter bastante folha. E para quem não sabe, a flor do morango, cada florzinha vira um morango. E é exatamente o miolo da flor que ele cresce, as pétalas caem, ele cresce e vira o moranguinho. E depois, além da pintura, eu vou colocar aqueles morangos também para complementar esse desenho. Aqueles morangos são de açúcar e eu ensino no meu curso completo. Depois, quem quiser, quem tiver interesse, clica no link aqui embaixo para entrar no meu grupo do Telegram e lá a gente sempre conversa a respeito de novas turmas. Então, é só clicar aqui no link do grupo do Telegram e lá a gente pode conversar bastante. Então, vou fazer mais um joguinho aqui de folhas. Tá vendo? Tá bem diluído no álcool, eu não tô carregando na tinta. E olha, com o vai e vem do pincel, porque eu não quero a bordinha retinha, eu quero a bordinha realmente irregular. Então, eu faço esse movimento de vai e vem. E agora, com um pincel fininho, eu vou fazer uns tracinhos aqui com o marrom e um toquezinho do preto só para escurecer um pouco mais esse marrom. Caso você tenha um marrom bem escuro, faz direto com ele.
E vou fazer aqui a parte do caulezinho central e dividir, fazer a parte das sombras e dividir aqui, pra gente começar a ter volume e entender qual folha está mais à frente e qual está mais abaixo. E para não ficar muito marcado, eu venho com esse mesmo pincel que eu estava com verde e misturo um pouquinho as cores, olha. E eu não vou marcar todas as bordinhas, mas vou fazer algumas marcações para dar realmente esse efeito arredondado que tem da folha do morango. Então, só em alguns pontos eu vou marcar aqui, porque o efeito que eu quero é da aquarela, de fato. Então, a gente não precisa ter aqui toda a marcação certinha, certinha. Mas tá vendo? Ela já fica bem arredondada. E agora aqui a gente vem, puxa a parte central e aqui eu já consigo ver a angulação da folha. E eu faço os veios dela saindo a partir daqui da principal. Se eu quisesse fazer o bolo inteiro de folhagem, aqui eu já teria uma boa base. Pode inclusive misturar vários tipos de folhagens, fica super bonito também. E repara que eu quase não estou fazendo força com o pincel. Se você quiser mais precisão, segura o pulso, mas eu quase não encosto, tá vendo? Para ficar o fio bem fininho aqui do veio, eu quase não encosto o pincel no bolo. E aqui eu vou dar uma escurecidinha aqui nessa pontinha, para como se ela tivesse aqui com uma curvinha, uma dobra. Então eu vou escurecer aqui a ponta. Sempre quanto mais eu escureço, mais sombra a gente tem. Então, quanto mais sombra eu coloco nesse centro, mais profunda fica essa sombra. Aqui eu vou virar para o outro lado e você consegue entender o volume de cada uma. E uma dica legal, os veios aqui do morango é como se fossem vários veios na mesma flor, na mesma folha, perdão. Então sai o principal e depois vem outros menorzinhos com risquinhos menores. E presta atenção que eu não tô colocando o preto bem intenso, tá? Eu tô botando ele bem aguado, com bastante álcool, porque a minha ideia aqui não é ficar ele muito marcado, muito preto, senão fica artificial demais. A ideia aqui é ser mais delicado possível. Inclusive, por isso eu também mesclo um pouquinho do marrom, que o marrom ajuda a suavizar essas sombras também. Então, a mesma coisa nas outras. Eu posicionei aqui a parte que eu queria de sombra e venho com aquele pincel que já estava sujo de verde e misturo com leves batidinhas e movimentos circulares e eu consigo mesclar uma cor na outra. Então, repetindo, olha, eu quase não encosto o pincel no bolo e assim os riscos ficam bem fininhos. E não adianta eu ficar aqui fazendo tracinho, 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 tracinho. É melhor eu fazer um traço único, rápido, e ele fica, nesse caso, menos tremido. Porque quanto mais rápido a gente fizer o traço, mais precisão a gente consegue. Então, se eu fiz essa curva para esse lado, aqui os veios vêm para o outro. E se o pincel começar a abrir, você volta no corante, na tinta, e é só dar uma giradinha que as cerdas colam novamente.
o terceiro trio. Então aqui, pequenas batidinhas. E o pincel não tem mais corante, tá? Eu não tô espalhando mais corante do que eu já coloquei aqui. É só mesmo para misturar o que tá no fundo e o que tá aqui que eu coloquei agora de sombra. Eu vou até colocar um pouquinho só mais de cor nessa daqui, que eu achei que ela ficou pálida demais. Só acrescentar um pouquinho mais do verde. Essa é a vantagem da gente começar com as cores claras. Se eu já tivesse colocado aqui muito escuro e quisesse retirar, eu ia ter que apagar o desenho. Então eu prefiro vir com a cor mais clara e ir acrescentando e aumentando aos poucos a intensidade. E assim também a gente vai construindo camadas de cor e aumenta também texturas, ilusão de textura, a ilusão aqui também do volume. Então, se quiser, mão um pouco mais firme, segura e vem aqui, olha, com traços sem colocar muita força. Esse aqui eu achei que ficou forte demais, então eu tô mesclando, aproveitei para fazer mais um efeito de sombra e volto e faço o veio novamente. E sempre dá um apoio ao braço para você não encostar no bolo, não machucar o bolo e também ter mais firmeza nessa mão. Ainda com esse pincel com o fundo do marrom e do preto, eu vou dar um toque aqui do verde só para fazer uns caules mais escurinhos. E eu vou tirar aqui então, eu vou fazer uns riscos e começar agora a fazer algumas flores, poucas flores e mais morangos. Então, repetindo o que eu falei mais cedo, o ideal aqui é que a gente faça um traço contínuo. Eu não posso ficar fazendo tracinho, 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 porque o risco que a gente tem aqui de errar é muito grande. Então, eu venho, olha, com um risco único, tá vendo? Vamos marcar mais um. Então, ó, eu seguro a mão e venho com um traço único. Se tiver ainda dificuldade, prende um pouquinho a respiração, que quando a gente prende a respiração também fica mais fácil fazer um traço reto. Aqui eu só dividi porque eu fiz uma parte no topo e uma parte aqui na queda. Nem todos os caminhos precisam sair diretamente desse centro, alguns podem aparecer aqui por baixo, olha, então eu venho aqui e até faço uma leve curvinha que fica bonito, mas o ideal é que realmente, como eu disse, seja um traço contínuo, tá certo? Quanto menos risquinho a gente fizer nesse meio aqui, melhor. Aqui eu dei uma noção de continuidade, então eu parei o tracinho aqui na folha e continuei do outro lado. Então a sensação que dá é que essa folha tá na frente desse caule, tá vendo? E agora botar nesse daqui também. E como eu falei, eu vou fazer só algumas flores, eu não vou botar com muita flor aqui, eu quero só um toquezinho, bem delicado. E a flor do morango, ela é branquinha. Então, eu tô aqui pintando com o branco e depois eu vou fazer o efeito dela, do contorno dela, só com a sombra. Então, eu só faço a marcação da pétala. Parece estranho, tá? Essa questão aqui só branco no branco, mas vocês vão entender que quando eu fizer aqui o contorno e a marcação das pétalas e puxar novamente fazendo o efeito da sombra, as pétalas vão aparecer. Então, se eu quero fazer o efeito aqui de sombra, eu só coloco o preto e dou uma esfumadinha. Então, todas as flores brancas a gente faz com esse efeito. A gente trabalha o fundo branco e vem puxando a sombra.
E aqui com aquele pincelzinho também que eu fiz o verde, eu vou fazer essa partezinha aqui que vem em cima do cálice. Todo morango tem o seu cálicezinho. E as flores também, porque aqui, como eu expliquei, na verdade, essas pétalas caem e o miolinho. E agora eu vou colocar aqui o miolinho. Quando é pequenininha na flor, é um miolinho amarelo. Então, eu vou botar um pontinho amarelo aqui, olha. Que aqui é que vai crescer o morango. Esse miolinho é que vai virar o morango. Repito aqui a questão da sombra. E agora vamos fazer essa daqui. Só de esfumar um pouquinho essas bordas, olha como ela já ganha a vida. Um simples traço e esfumando só um pouquinho, eu escureço mais para a base, porque aqui é mais profundo, e na ponta, como tem mais luz, ela é mais clarinha. E aí eu volto para aquele pincelzinho do amarelo e faço aqui o miolinho. E para ter aqui também o efeito de sombra, eu dou um toquezinho ali do preto e com o pincel aqui do amarelo, eu espalho e consigo fazer aqui bem o efeito. Deixa eu puxar só mais um pouquinho de sombra para cá. E a florzinha, ela é muito delicada. Então agora é só puxar aqui os fiozinhos do cálice. É como se fossem pequenas folhinhas. E agora vamos aos nossos queridos vermelhinhos e deliciosos morangos. E o legal também, na natureza, os morangos não são todos iguais e nem todos 100% vermelhos e maduros. Então, a gente vai aos poucos construindo aqui os morangos, uns mais arredondados, outros mais pontudos. Inclusive, eu posso colocar aqui ainda um toquezinho do amarelo e do verde para dar mais efeito ainda, a sensação que ele está amadurecendo. E para eu ter aqui, de fato, a real noção que ele tem um volume, eu tenho que caprichar nessa sombra. E a sombra tem que seguir realmente o volume do objeto que eu estou pintando. Então, se eu tivesse com alguma coisa, algum objeto reto, eu ia pintar ele todo retinho. Como ele é redondo, eu faço movimentos circulares com o pincel e com isso eu ganho volume. Então eu venho aqui, faço os pequenos pontinhos das sementes e agora eu venho com a sombra, nesses mesmos pontinhos eu dou um tracinho embaixo de preto e aí essas sementinhas elas ganham corpo e volume. Faço como se fosse uma vírgulazinha embaixo de cada uma delas. Cada sementinha a gente faz aqui uma vírgulazinha embaixo e ela ganha esse volume. E da mesma forma que eu fiz nas flores, eu vou aqui colocar o cálice. Não esquece nunca de molhar no álcool de cereal para ajudar essa tinta escorregar melhor do pincel. Aqui no meio põe um toquezinho do preto para ajudar também a fazer essa questão da sombra. E vamos continuar. E outra coisa também, quando a gente for colocar as sementinhas aqui, eu dou uma puxadinha para ela ficar compridinha na ponta. Então, faço um pontinho e puxo. Da mesma forma, o ângulo também aqui é importante. Eu não vou fazer eles todos retinhos, eu tenho que seguir o volume do objeto. E quando eu coloco esse tracinho preto embaixo, é uma besteirinha, uma sombra delicada, realmente ganha bastante volume. A gente brincar, como eu brinquei aqui, passando aqui por trás da folha, eu vou colocar também esse morango só pela metade, como se ele tivesse escondido aqui também atrás da folha. Então, a gente contorna ele exatamente no formato da folha aqui, da borda da folha,
E aí, nesse caso, a sombra também vai estar nessa posição, porque ele está atrás da folha. Então, aqui eu obrigatoriamente eu tenho sombra também, além da posição da luz. Esse daqui eu vou posicionar para cima e vou aproveitar aquele pincel que eu já tinha usado com o branco e vou, com o branco mesmo, fazer um amarelo mais clarinho. Vou fazer ele com esse tom amarelado aqui na borda, só uma pontinha eu vou colocar com vermelho. E aqui, com o pincel do branco, eu vou mesclar, o pincel branco e amarelo, eu vou mesclar as duas cores aqui. E vai fazer esse efeito mais rosado. E como eu falei, a gente não fica com o morango 100% maduro. A gente tem na natureza esses toques do morango também ainda para amadurecer. Então aqui o oposto desse daqui, ele tá ao contrário. Eu vou fazer o pontinho e puxar agora para cima para fazer o tracinho da semente. Mas independente, a luz tá vindo de cima, eu continuo aqui embaixo fazendo o efeito aqui da sombra. Repara que eu não tô cobrindo o amarelo, eu só dou um tracinho em volta dele para fazer o efeito aqui da semente. Esse tá penduradinho para baixo, mas ao invés aqui eu já botei tudo virado para esse lado, e esse que tá aqui de fora eu vou virar ele para o outro lado. E vou fazer ele bem gorducho, não tão pontudinho quanto esses. Vou fazer ele mais quase como uma bolinha. Então novamente eu vou pegar aqui um toquezinho, misturei um pouquinho do vermelho com o amarelo e o toque do branco para ficar mais clarinho. E só uma pontinha aqui. Volto para o outro pincel, olha, e vou mesclando e fazendo movimentos circulares. Isso é muito importante, tá? Com esses movimentos circulares que a gente dá o volume ao objeto. No caso aqui, o morango. Uma coisa que eu esqueci foi de fazer aqui a sombra do moranguinho na parte do cálice. Ele ali, ele tem uma sombrinha. Então, eu venho aqui, olha, bem de levinho, vou misturando as cores, só com batidinhas bem de leve. Então, voltando a esse moranguinho, eu venho aqui nessa parte aqui de baixo, vamos fazer a sombra. Agora esse lado de cá. Novamente, o efeito da sombra. Isso é muito importante, tá, gente? Não esqueçam das sombras e sempre observar qual é o ponto da luz. Então, aqui, se eu tô colocando a sombra na parte de baixo, a luz está vindo de cima, tá certo? Então, aqui eu volto com aquele pincel da cor do fundo, dou uma misturadinha, com leve batidinhas, só realmente para misturar, tá certo? Esse aqui eu vou até misturar um pouco, vou botar um pouquinho de verde, que ele já tá tão verdinho ainda aqui que vou misturar o amarelo com o verde. Vou colocar aqui mais uma florzinha, agora nesse canto de cá. Eu já coloquei uma aqui, agora eu vou botar uma pequenininha nessa pontinha aqui. Repara, quando a gente mistura no branco, como é que realmente a gente consegue as nuances de cinza e faz o efeito bem mais bonito que se eu tivesse feito só a partezinha do branco. Perdão, só, então, repetindo, ele tá por dentro, botãozinho, e eu tenho sombra na parte de baixo também. Então, ela tem sombra em cima e tem sombra embaixo, tá certo? Sem esquecer do cálice. E o bonito é realmente a gente brincar com os movimentos. Então, se esses dois eles estão inclinados para o lado de cá, esse aqui está mais reto,
esse tá deitando mais aqui pro lado deles. Então a gente brinca com os movimentos e não fica, ele fica harmônico, ele não fica todo durinho. A gente tem aqui, de fato, um efeito de natureza real, apesar de ser um desenho aquarelado. E como eu falei, cada um numa forma, num tom de cor, um tom de vermelho, um pouco mais forte, um pouco mais escuro, um pouco mais claro, um pouco mais verde, amarelado. Enfim, assim que a natureza brinca também e colore pra gente. E aqui também é isso, a gente não precisa ficar preocupado, o importante é se divertir, brincar aqui com as cores, brincar com os movimentos, isso que é o gostoso, e com isso a gente consegue criar e não fazer tudo igual, toda vez copiar tudo igualzinho. Quanto mais a gente se diverte, mais legal fica o nosso trabalho, o nosso desenho, e o seu desenho depois vai ter uma evolução tamanha. Então, novamente, olha lá, a sombrinha, volto com o vermelho, não esquecendo nunca do movimento do pincel para fazer a parte do volume do objeto. Então, para ter a forma do morango, eu tenho que realmente aqui como se eu estivesse esculpindo ele. Então, o pincel tem que seguir a parte do volume. E novamente, como eu falei aqui, as sementinhas vão seguir o ângulo também do volume. Elas não podem ser todas no mesmo sentido. A única coisa que obedece aqui é a parte da sombra. A sombra que realmente a gente obedece, porque isso vai depender do ponto de luz. E agora, para fazer só uma brincadeirinha, eu vou colocar aqui uma joaninha bem vermelhinha. A cabecinha dela é uma meia esfera, tá? Ela não é uma bolinha completa, é só a metade. A gente faz um risquinho aqui central e põe as bolinhas. Agora, uma coisa importante, ela faz sombra nessa folha. Então, eu tenho que colocar essa parte aqui da sombra. Vou puxar para misturar. E por último, vamos aqui para mais um moranguinho. Ele tá começando aqui em cima, mas eu vou finalizar ele aqui na parte de baixo. Então, pintura finalizada. Agora eu posso brincar aqui com os morangos de açúcar. Eu também vou dar esse movimento, essa curvinha, e vou posicionar aqui como se realmente eles estivessem saindo de cada arranjo, e depois eu só vou, deixa eu só firmar ele aqui. E agora eu venho com o pincel e dou continuidade, como se de fato ele estivesse saindo aqui do nosso desenho, tá certo? Então, eu só continuo e como eu falei, eu venho aqui e continuo. Eu vou agora botar uma folha aqui em cima para ficar melhor também, para dar mais movimento. Eu vou agora colocar uma folha aqui em cima, mas como não vai dar para ver no vídeo, eu vou só posicionar aqui para depois começar a botar o restante dos outros morangos. Então, agora aqui eu só vou realmente posicionando os morangos. E toma bastante cuidado na hora de curvar, para deixar bem curvadinho de fato, tá? Não deixar o morango. Deixa eu abaixar mais um pouquinho esse daqui, para não tampar a joaninha. E cada um numa altura, numa brincadeira diferente. E aqui surgiu uma plantação de morangos. Com essa brincadeira do morango
em 3D, saindo aqui do bolo com a pintura, nesse clima bem de fruta de inverno. E espero vocês no próximo vídeo.